마지막 공타하도록 나로 그 십자가 함께 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라 한량없는 은혜 갚을 길 없는
Olá, pessoal. Hoje é o último momento, né? Por isso eu fico um pouco lamentado. Mas por esses dias Deus ele fez muitos trabalhos dentro de nós, por isso eu fico muito grato. Hoje vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. É só esses 2 versículos? Para falar a verdade, tudo que nós compartilhamos por essa semana foi baseado em Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34. Quando encontramos com o Senhor Jesus e o nosso coração se une com o Senhor Jesus, quando o meu coração se une com o coração de Jesus, podemos ver o Senhor trabalhando, né, e atuando no nosso coração. Ontem eu assisti o vídeo sobre a irmã Munredin. No começo, quando eu havia escutado, né, do acidente que ela havia sofrido, ela estava ajudando lá na construção da igreja de Gana, né, ela acabou pisando em falso ali no lugar alto e acabou caindo e quebrou uma das vértebras da coluna. E quando eu escutei que ela iria ficar sem poder caminhar, sabe, aquilo doeu muito meu coração. Ela foi no hospital e haviam falado que não tinha nada demais, né? Só que voltou para casa e ela estava sem os sentidos dela no pé. E não podia... As instalações dos hospitais na África não eram suficientes para poder fazer uma cirurgia nela. E o avião mais rápido que existia para nós podermos trazer a Munredin era a companhia árabe, né? A Emirates. E nós ligamos para a Emirates. Nós temos uma jovem coreana que está fazendo trabalhos voluntários em Gana, mas ela machucou a coluna. Será que ela pode vir no avião de vocês? Eles perguntaram, ela consegue ficar sentada? E eu falei, não, ela não consegue ficar sentada, né? E eles falaram, porque existem regras, né? Nós não podemos permitir pessoas viajarem sentadas, que não sejam sentadas. E eu falei, será que ela não pode vir, sabe, deitada no corredor, assim? E eles falaram, não podemos liberar isso. Se ela pudesse sentar, nós poderemos transportá-la sem nenhum problema. Fora a Emirates, tinha a Lufthansa, né, que é uma companhia aérea alemã, e elas faziam ali uma parada, né, na Alemanha, em Frankfurt. E ligamos para eles e eles falaram, olha, nós não temos como permitir um voo agora, pode ser amanhã. Por que amanhã? É porque o nosso avião já partiu de Gana e também tem o caso dela que ela precisa de uma cama, né? Então nós precisamos adaptar uma cama para ela. Então decidimos, né? Esperar um pouco mais e levá-la pela Lufthansa Airlines. E eu liguei para o pastor que estava na Alemanha. E ele tinha dito que estava em outra cidade, que não estava em Frankfurt. Né? Eu falei, por que você está em outra cidade? Ele falou assim, é porque eu estava numa conferência bíblica em outra cidade. Aí eu expliquei para ele o que havia acontecido. E eu pedi pro pastor lá de Gana para chamar todos os irmãos para procurar o melhor hospital ali de Frankfurt. E eu falei para o pastor de Frankfurt, olha, o avião vai chegar no horário tal.
E nós pedimos para que ninguém descesse primeiro a não ser ela, né? Pela urgência. Então, por favor, leve ela para o hospital e devem fazer a cirurgia rapidamente nela. E depois, eu também enviei a mãe da Regine, né? Para Frankfurt, na Alemanha. Mais de 10 mil jovens já fizeram esse trabalho voluntariado no exterior. E até então, todos foram muito bem, não teve nenhum acidente, nada demais. Então, o fato da Regine foi de grande dor no nosso coração. Incrível é que ela fez a cirurgia. O médico disse que iria começar pelas costas dela e depois tinha que fazer uma cirurgia na parte frontal, né, pelo tórax. E que seria necessário o cortador da costela dela por um tipo de serra elétrica. E eu não sei, sabe, eu não consegui entender o porquê os médicos chegam a falar de uma forma tão cruel, assim. Mas ainda bem que eles puderam fazer a cirurgia sem ter que romper as costelas dela, né? Ela simplesmente, assim, expandiram ao máximo e conseguiram fazer a cirurgia. E eles falaram, ó, o que o homem pode fazer nós fizemos, agora falta da parte de Deus. E depois ela ficou em repouso, né? Depois que liberaram ela, ela voltou para a Coreia. E ela ficou em tratamento em um hospital aqui na Coreia. E naqueles dias eu reencontrei com ela, né? Ela está com as mesmas pernas, mas já que um nervo havia se rompido, não tinha nenhum tipo de movimento nas pernas. E eu falei, Regine, Deus está vivo na nossa vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu não sou seu pai, mas eu desejo de todo o coração que você seja curado. E com certeza Deus também deseja isso. Vamos orar para Deus. Todos os médicos começaram a me criticar falando, isso aí é besteira, para de fazer isso. Pessoal, mas nós cremos em Deus. Tem pessoas que para me atingir, para me atacar, eles ficam falando, e a Regine vai andar quando? Para de mentir, fala besteira. Só que o pessoal até hoje, já se passaram mais de 10 anos, mas eu acredito que ela vai voltar a andar. Eu creio que Deus irá fazê-la andar. E passando o tempo, a verdade é que a perna dela, já que não tem nenhuma ligação assim nos nervos, pra falar a verdade, não tem como ter uma evolução, né? A musculatura vai se desfazendo, né? Deveria ficar fino. Mas o ancião Hana aqui, que é o nosso médico, ele pediu para ela fazer natação, né? E ela estava começando a voltar aos poucos o movimento na perna dela. Só depois que eu criei em Jesus, eu quase morri por úlcera estomacal, eu quase morri por problemas cardíacos. Mas sempre nesses momentos Deus me ajudou. E ainda estou muito bem, né? Com saúde. E o Deus que está vivo dentro de nós, se nós unirmos o coração com Deus, a partir desse momento nosso coração se torna um com Deus. E vemos que realmente, sabe, tem muita coisa incrível que acontece quando nosso coração se une com o de Jesus. A Regina agora ela está andando, mas ela não consegue andar sozinha, né? Ela tem que estar apoiada a pernas robóticas. E no começo, ela caminhava com 25% de força própria e 75% com a força da máquina. Ou seja, 25% de força ela tem para caminhar. Nenhum médico acreditou no que estava vendo. Novamente começou a criar musculatura,
na perna dela. E eu esqueci o número exato, mas eu acho que foi 3,5 quilos mais ou menos de músculo que ela conseguiu. E eu tô esperando, sabe, com muita ansiedade o dia que eu vou ver ela caminhando. Tenho uma esperança diária sobre ela caminhar. Eu sei que ela também deve ter passado por muita decepção, muita desesperança, mas por Deus estar vivo dentro do coração dela, ela sempre com um sorriso, trabalhou, estudou e vive uma vida muito preciosa. Uma coisa que eu não sei é por que será que Deus já não tem, sabe? Por que será que Deus já não curou ela e tá assim aguardando? Mas isso é o nosso pensamento, isso é porque nós não sabemos o coração de Deus. Eu não sei como será a cura da perna dela, mas só nós oramos pela fé e creio que logo ela estará andando. Ela conseguiu muita musculatura na perna e as pessoas ficam muito assustadas. Pode ser que amanhã ela volte a andar. Eu estou esperando isso. Um pouco mais de 10 anos se passou, mas não tenho nenhuma desesperança. Pelo contrário, porque dia a dia, né, a perna dela está melhorando, ela está criando musculatura e coisas que os médicos disseram ser impossível, Deus está fazendo acontecer. Eu espero que vocês possam orar pela Regine. Eu falo novamente. Só antes eu era desconectado com Deus por causa do pecado. Mas um dia teve uma coisa que me uniu com Deus. O nosso coração, meu coração se uniu com o de Deus. Na Bíblia, em vários pontos, fala que Jesus Cristo, morrendo, derramando seu sangue na cruz, por meio dessa morte, a Bíblia fala que acabou todo o trabalho a ser feito pelo pecado. Só que de uma forma muito lamentável, por mais que a Bíblia diga isso, afirme isso, hoje muitas pessoas ainda que frequentam igrejas dizem ser pecadores. So, o que está certo? Sim, todos pecamos, somos pecadores. É algo muito simples. Vamos supor, eu e meu filho fomos comer num restaurante. Eu falo pro meu filho, o pai está agora muito ocupado, por isso eu vou primeiro, mas você pode comer devagar, tá? Eu vou deixar a conta paga. Meu filho não pagou a conta, mas se eu já paguei a conta da comida dele e da minha comida, é a mesma coisa do meu filho ter pago. Se o dono do restaurante pedir para pagar, então vai ter um escândalo. Calma aí, meu pai já pagou. Não faz sentido. É lógico, não fomos nós que lavamos o nosso pecado, não fomos nós que fomos castigados pelo pecado. Jesus, por probabilidade, não tinha nenhum motivo para ser crucificado e castigado na cruz. Mas ele foi crucificado por causa do nosso pecado. Então, já que ele pagou o salário pelos nossos pecados, é certo que o nosso pecado foi lavado. Se vocês dizem crer em Jesus e não acreditam nisso, estão acreditando no quê? Por que nós temos uma cruz? Para lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas se nós ainda permanecemos como pecadores, a morte de Jesus não tem significado nenhum. Pessoal, hoje, nós lemos aqui sobre Hebreus, capítulo 9, né?
continuando o que estávamos falando na pregação passada, vamos ver aqui o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Só o que isso quer dizer? Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1 fala: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, tudo que a lei mostra é uma sombra do que Jesus Cristo estaria fazendo por nós. É uma sombra, é uma amostra. Mas tem um ponto indiferente do sacrifício feito pelos sacerdotes no Antigo Testamento e pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, você, conforme a lei, matar um animal e fazer oferta pelo pecado é simplesmente uma sombra do que Jesus Cristo realmente iria fazer por nós, que seria tomar para si os nossos pecados e morrer por eles na cruz. Então, para poder nos explicar isso, é que o Antigo Testamento foi escrito citando o que acontecia. Tem pontos iguais e diferentes. Vamos supor aqui, eu tenho esse microfone. Vamos supor que isso aqui é uma vara. Uma vara para bater. Mas para falar a verdade, isso é um microfone, não é? Eu posso considerar uma vara, mas isso é um microfone. Vamos supor, eu vou falar assim, ó. Ah, isso aqui é um microfone, mas vamos supor que eu faça isso com uma vara. Pessoal, é uma sombra do que eu quero passar, entenderam? Era um exemplo. Então, o sacrifício feito no Antigo Testamento não é o real. É somente uma sombra do que Jesus Cristo estaria para fazer, para remir os nossos pecados. Então, pegar um cordeiro, um animal sem defeito ali, para fazer um sacrifício pelos pecados, isso é para mostrar o que Jesus Cristo estaria para fazer por nós. Isso aqui é um microfone, mas eu posso usar como exemplo falando, ó, vamos supor que isso aqui seja, né, uma vara. Só a morte dos animais no Antigo Testamento é somente a sombra do que Jesus Cristo iria para fazer. Aquilo não é o real. Então, existem algumas diferenças entre você matar um animal para uma oferta e Jesus Cristo morrer para dar uma oferta. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E se nós vermos o versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui fala que pela morte de Jesus Cristo nós fomos santificados, né? 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Por quê, pessoal? O sacerdote ele faz o seu sacrifício, ele dá a sua oferta, e se por esse sacrifício nossos pecados fossem lavados para sempre, não há necessidade de, como diz aqui, apresentar os mesmos serviços dia após dia. Aquele sacrifício feito pelos animais que no Antigo Testamento, sim, é um sacrifício pelos pecados, mas aquilo é uma sombra de Jesus. Por isso, ele pode, como uma amostra, lavar um pecado, mas é um pecado momentâneo, aquele pecado de momento. Nunca vai poder lavar os pecados eternamente, para sempre.
Porque os sacerdotes se apresentavam dia após dia a exercer o serviço sagrado, oferecer muitas vezes, todos os dias, o mesmo sacrifício. Se o nosso pecado fosse lavado uma vez por todas, não teria a necessidade de diariamente eles darem o mesmo sacrifício. Mas o Antigo Testamento mostra um sacrifício que somente resolvia um pecado cometido. E se você voltasse a pecar, novamente seria pecador. Por isso teria que dar um novo sacrifício. Sempre era o mesmo sacrifício. Vamos ver em Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas. Ou seja, não existe uma segunda vez, não existe um segundo sacrifício. É de uma vez para sempre. Então, Jesus Cristo, ele paga os nossos pecados, ele remiu nossos pecados de uma vez para sempre. No Antigo Testamento, existe lá o sacrifício com os animais, mas não é para sempre, é somente aquele pecado cometido. Por quê? É algo muito simples. Só o mundo que nós vivemos hoje e o mundo de Deus são diferentes. O mundo de Deus é um lugar eterno. Só se nós formos ao reino de Deus, lá não morre, nós não morremos, mas não podemos entrar com esse corpo para lá. Lá tudo é eterno. Por isso lá é eterno, é chamado de eterno. Mas o mundo que vivemos, ele é cronológico, ele tem influência do tempo. Quando o tempo passa, nós envelhecemos, morremos. Tudo nesse mundo muda. Por quê? É cronológico, pertence ao tempo. Se Jesus Cristo tivesse dado a oferta pelo pecado nessa terra, já que aqui é cronológico, existe o passado, o presente e o futuro, não existe o eterno, o para sempre nesse mundo. O pessoal fala, o ouro não muda, o ouro... Só isso é mentira. Se vocês forem em museus lá que tem ouro de dezenas de anos atrás, tem. Até ouro que tem enferrujado. Aqui enferruja menos. Tudo que pertence ao mundo cronológico muda. Tudo que está no mundo muda. Não só ouro, diamante, também tudo que pertence ao mundo muda. Aquilo que não muda é eterno. E eterno é o mundo de Deus. Ali dentro nós não envelhecemos, não morremos, não mudamos. Lá a vida é eterna. Tudo que é nessa terra é momentâneo. Por isso, o sacrifício feito com animal nessa terra vai te lavar o pecado de um momento, um pecado cometido. E já que quando passa o tempo aquilo fica no passado, novamente quando você comete um pecado, vira pecador. Diariamente tem que ali estar oferecendo o mesmo sacrifício. Mas se nós vermos aqui em Hebreus o que diz, no versículo 11, Hebreus 10, 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, como se tornou um sacrifício eterno? E por que o sacrifício feito com animais é momentâneo? O versículo que explica muito bem sobre isso é Hebreus capítulo 9, versículo 11. Em Hebreus 9, 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, o tabernáculo, né? Só que aqui fala, não feito por mãos de homens. Quando Moisés desceu ali do Monte Sinai, Deus havia chamado Moisés no Monte Sinai, deu ali as 2 tábuas de pedra com os mandamentos para ele, e depois, por 40 dias, Deus mostrou o tabernáculo, o templo celeste que estava no reino de Deus. E depois daqueles 40 dias vendo o templo de Deus, quando Moisés desceu, estava com as 2 tábuas de pedra, uma em cada braço, e no seu coração tinha a forma, né, o desenho de todo o templo de Deus. Por isso ele chamou Oleabe e Bezalel e construíram o templo nessa terra, conforme a imagem que ele havia visto lá, mostrada por Deus. E era em forma de tenda, né, porque eles estavam no deserto, e ali eles faziam o sacrifício pelos pecados. Mas ali é cronológico, porque pertence a essa terra. Você faz o sacrifício, passa o tempo, aquele sacrifício se torna passado, já não é mais eficaz no presente. No versículo 11 aqui de Hebreus 9, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, está se referindo ao templo de Deus, ao templo eterno. O tabernáculo dessa terra havia sido feito por mãos de homens, Oleabe e Bezalel. Só que quando ele fala que é um tabernáculo mais perfeito, não feito por mãos de homens, se está se referindo ao tabernáculo que está no reino de Deus, no tabernáculo celeste. Já que tudo no reino de Deus é eterno, o sacrifício lá também é eterno. Entendem, pessoal? Por isso, se Jesus Cristo tivesse feito um sacrifício nessa terra e aspergido seu sangue no tabernáculo terreno, novamente, se alguém voltasse a pecar, ele teria que fazer um novo sacrifício. Por mais que morresse bilhares de vezes, ele não teria como lavar todos os nossos pecados. Por isso, Jesus Cristo, ele não entrou no tabernáculo terreno para fazer a remissão, a expiação pelos pecados. Não, ele foi no tabernáculo, no templo eterno, que é o templo de Deus. E já que lá tudo é eterno, ele obteve eterna redenção. Amém, pessoal? Eu vou ler esses versículos para vocês. Hebreus 10, 10. Vamos ver. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas, pessoal. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Se o sacrifício dado pelos sacerdotes pudesse lavar para sempre os pecados, não precisaria fazer os mesmos sacrifícios dia após dia. Mas já que era um sacrifício temporário, não era eficaz. No versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Então, o sacrifício dado por Jesus, já que ele fez esse sacrifício, no reino de Deus, no templo eterno, os nossos pecados foram lavados para sempre. Amém, pessoal? Versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14. Vamos ler todos juntos em alta voz, 1, 2, 3, e porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Eu antigamente pensava também, nossa, eu pedi perdão, agora eu fui perdoado, depois eu cometi outro pecado, então de novo eu tinha que pedir o perdão por Jesus. Pessoal, se fosse um sacrifício temporário, Jesus Cristo teria que morrer milhares de vezes pelos nossos pecados, porque nós cometemos muitos pecados, não é verdade? Mas Jesus Cristo, ele aspergiu o seu sangue ali no templo eterno, no templo de Deus, e ali obteve eterna redenção. De uma vez para sempre, porque lá tudo é eterno. Se você faz um sacrifício no mundo eterno, aquilo é eterno. O sangue de Jesus Cristo aspergido ali no mundo eterno lavou o pecado para sempre. Tudo que pertence a essa terra é cronológico, não existe o eterno nesse mundo. Por isso, você sacrifica uma vez, aí tem que sacrificar de novo quando o pecado é cometido. Mas aquilo que foi feito no mundo eterno, como que a Bíblia diz? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Todos estão sendo santificados. Só não é que nós devemos receber a remissão dos pecados. Jesus Cristo, ele já recebeu todo o castigo pelos nossos pecados já foram lavados. Então o que vocês devem fazer hoje? Vocês devem crer que Jesus Cristo lavou seus pecados mais alvos do que a neve para sempre. Amém. Amém. Eu vou ler um pouco mais a Bíblia, versículo 14. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. O que ele fez, pessoal? Aperfeiçoou para sempre todos que são santificados. Amém? Para sempre. Mesmo assim, vocês são pecadores, pessoal? São pecadores? Quem é pecador ainda? Levante o braço. Todos estão fazendo um X com o braço, quer dizer que não são pecadores, né? Tem certeza da salvação de vocês? Amém? Sim, obrigado pelo gesto. Com certeza, pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram lavados para sempre. Vamos ler um pouco mais. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Só Deus se recorda do nosso pecado? Ele se lembra do nosso pecado? Não. Por isso, quando voltamos em Jeremias 31, versículo 31, eis aí vem dias que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Essa nova aliança, a Bíblia fala, não conforme a aliança dada aos seus pais, na época que eu os tirei do Egito. 33. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no versículo 34, não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Em Jeremias 31, versículo 31, Deus fala de uma nova aliança. Pessoal, qual que é a aliança que tinha antes dessa? São os mandamentos, as leis. Só que nessa lei, nesses mandamentos, nessa primeira aliança, é uma aliança onde se nós guardamos os mandamentos de Deus, somos abençoados. Se não, somos amaldiçoados. Mas já que sempre estamos transgredindo os mandamentos de Deus, não tem, esperança na humanidade para receber a remissão dos pecados pelas leis.
Já que não teve uma pessoa na humanidade que conseguiu cumprir 100% dos mandamentos de Deus, e assim, ninguém poderia ir para o reino de Deus, Deus nos permitiu uma nova aliança. Pessoal, se vocês já criaram seus filhos, vocês terão lembranças assim. Sabe, tem momentos que seus filhos, né, ficaram teimando, ficaram, sabe... Sabe, aí vocês vendo aquilo, vocês sentiram, nossa, eu tenho que dar uma surra nele. Mas, no coração, vocês sentem que o filho vai ficar muito chateado. Aí os pais, o que fazem? Sabe, perde pro filho. Todo pai faz isso. Não é? Depois conversa com ele, faz ele perceber o erro dele. Sabe, tem momentos que o pai quer dar uma surra no filho, mas de vez em quando, sabe, de propósito, perde pro filho e cria uma oportunidade pra, sabe, realmente educar o coração dele depois. Não dá pra sair só batendo na criança, não é verdade? Só vivendo a vida espiritual, uma coisa incrível na Bíblia é que quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, se fosse no Antigo Testamento, já que pertencia ao mundo cronológico, poderia, sabe, trazer milhares, bilhares de sacrifícios, porque diariamente, sabe, muitas pessoas cometiam muitos pecados. Por isso mesmo, fazendo sacrifícios, inúmeros sacrifícios por dia, não tem como atender toda a demanda. Por isso Jesus Cristo não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno, mas ele foi no tabernáculo mais perfeito, não feito por mãos de homem, não pelo sangue de bodes e de cabritos, mas sim pelo seu próprio sangue. Aspergiu ali pelo seu próprio sangue no tabernáculo eterno e ali obteve eterna redenção. Então o sacrifício de Jesus não nos dá perdão apenas de alguns pecados, mas sim, já que é um sacrifício eterno, o sangue aspergido há 2000 anos atrás, é como se fosse o presente até hoje. Para os nossos descendentes também será até hoje. Vamos ver aqui em Hebreus 10, 16. Perdão, 15. E isso nos dá testemunho também o Espírito Santo, por conta após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então as pessoas transgridem a lei porque a lei está escrita naquelas tábuas de pedra, mas não tem aquilo no coração das pessoas. Mas já que aqui no versículo 16 Deus ele fala que irá inscrever isso na nossa mente, no nosso coração. Vamos supor que na tábua das leis fala para não adulterar, mas se no meu coração fala eu quero adulterar, eu vou acabar seguindo o meu coração. Se a lei fala não mentirás, mas no meu coração há mentira, eu vou quebrar a lei, eu vou transgredir a lei. Mas essas palavras que diz, eu inscreverei as minhas leis sobre a sua mente e no seu coração, quer dizer que o coração de Jesus será posto em nós. Só aquele cego de nascença encontrou com Jesus. Jesus Cristo fez um lodo, passou nos olhos dele e falou, vai e lave-se no Siloé. Então, aquele cego de nascença nunca pensou em lavar o seu rosto ali no tanque de Siloé. Ele queria estar ali mendigando, como fazia todo dia, para poder comprar seu pão e comer. Mas já que Jesus Cristo falava para ele se lavar no Siloé, o cego que iria mendigar, ele deixa seu pensamento, as palavras de Jesus que diz, vai e lave-se no Siloé, vence o coração dele e ele começa a ir para o tanque de Siloé. Então, esse homem, esse cego de nascença ter ido para Siloé, não foi o seu coração. As palavras de Jesus entrou no coração dele e conduziu ele para Siloé.
Se nós vermos em João 13, versículo 2, fala: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes um pensamento de vender a Jesus. Pessoal, um carro, quando nós dirigimos um carro, a gente não precisa ficar empurrando a roda para aquilo girar. Não, a gente dá a partida no carro, o motor começa a funcionar. Aí, né, tem o sistema de transmissão que faz com que, né, as rodas girem e o carro anda. E se você aperta o freio, o carro para. O carro não anda porque você empurra o carro. Não, vai porque o motor faz a roda girar. Só quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele nos deu uma eterna redenção. Então, no Antigo Testamento, sabe, aquele sacrifício dado por um animal era momentâneo, mas Jesus Cristo, ele nos deu uma eterna redenção. Não nessa terra. Jesus Cristo não aspergiu seu sangue, né, no tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo eterno, no templo celeste. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Fala: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Então, quando era o sacrifício terreno, era momentâneo. Mas o sacrifício de Jesus, já que foi no mundo eterno, é um sacrifício eterno, que dura para sempre. Por exemplo, aquele cego de nascença, hoje queria mendigar como ele fazia todos os dias para comer um pão, mas as palavras de Jesus Cristo chegaram ao coração dele e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Esse jovem, aquele cego de nascença, ele não foi mendigar, ele foi para Siloé. Por quê? O coração dele estava sendo guiado pelas palavras de Jesus. Pessoal, vocês pensaram ser pecadores, mas se aceitarem no coração, crerem de coração nas palavras de Jesus, que diz que seus pecados já foram lavados e perdoados, só nesse coração, com fé, vocês vão falar o quê? Ah, eu já não sou mais pecador, eu sou justo. Mas por mais que saibam da morte de Jesus e não souberem da eterna redenção, vão ficar pensando que são pecadores. Só quando nós percebemos que os nossos pecados foram lavados para sempre e somos justos, quando cremos isto, isso não é o nosso coração, mas sim o coração de Jesus. O cego de nascença ir se lavar no Siloé não era o seu próprio coração. Ele, como qualquer outro dia, ele queria mendigar, conseguir um dinheiro para poder comer, para poder sobreviver. Mas Jesus Cristo disse: vai e lave-te no tanque de Siloé. Aquelas palavras entrou no coração dele. Então deve ter colidido, né? Calma aí, mas hoje eu tenho que mendigar, senão eu não vou ter dinheiro para comer. Mas o coração de Jesus Cristo venceu o coração dele, o pensamento dele. Por isso ele parou de fazer aquilo que estava fazendo e estava sendo guiado pelas palavras de Jesus. Ele foi se lavar no tanque de Siloé. Então a nossa vida também não deve ser conforme o nosso pensamento. Quando nós somos guiados pelas palavras de Jesus, só o que há dentro do coração de Jesus? Não tem lasciva, não tem adultério, não tem mentira, não tem falsidade. Então, se o coração de Jesus conduzir a nossa vida, quando vivemos não conforme o nosso pensamento, mas conforme o coração de Jesus, vivemos uma vida clara, resplandecente, fora do pecado. Podemos viver uma vida santa. Então, pelo coração de Jesus, nós vivemos uma vida igual a Jesus. Só que quando nós vivemos conforme o nosso pensamento, seguindo as coisas humanas,
Não tem como nós termos a eterna redenção. Jesus Cristo, ele nos deu a eterna redenção. Aí as pessoas falam, então pode pecar à vontade? Pessoal, eu quero perguntar para vocês, vocês não pecaram até hoje? Vocês pecaram à vontade até hoje. Sim, vocês se preservaram, nossa, eu não devo pecar. Tiveram cuidado também para não pecar. Mas vocês, se avaliarem a vida de vocês, pecaram muito. E se não receberem a remissão dos pecados, irão para o inferno. Por isso Jesus Cristo lavou nossos pecados. E quando nós vivemos pelo coração de Jesus, aceitando o coração de Jesus, nesse momento é que nós podemos ter uma vida clara, santa, e podemos viver uma vida resplandecente. Entendem isso? Isso mais importante para nós é crer no coração que pelo sangue de Jesus Cristo nossos pecados foram lavados para sempre. Então o coração de Jesus entra em nós e podemos viver uma vida com gratidão, vencer o pecado e ter uma vida santa. O Espírito Santo nos conduz para essa vida. Eu tô falando coisa muito complicada hoje, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a oferta do Antigo Testamento com animais resolvia um pecado momentaneamente, mas o sacrifício feito por Jesus, já que teve o seu sangue aspergido no mundo eterno, no tabernáculo celeste, lava para sempre os nossos pecados. O pecado de pessoas no passado, o pecado de pessoas no presente, pessoas da época de Jesus, pessoas que nasceram 2000 anos depois de Jesus, ou seja, a nossa geração. Todos esses estão inclusos dentro da eterna redenção de Jesus. Por isso nós, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos ir para o reino de Deus. Entenderam? Só que a maioria das pessoas dizem ser pecadores. Por quê? Porque eu pequei. Sim, parece que é certo você afirmar isso. Eu sou pecador porque eu pequei. Sim, mas se já foi lavado o pecado, o pecador não é mais pecador. Se já foi lavado, ele é justo. Amém, pessoal? Quem entende, por favor, faça esse sinal. Muito obrigado. Nós não temos a remissão dos pecados por uma obra nossa, mas sim porque Jesus Cristo remiu para sempre todos os nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz. E ele aspergiu o seu sangue lá no tabernáculo eterno e os nossos pecados foram lavados para sempre. Então nós que cremos em Jesus, o mais importante, não importa o meu pensamento, importa o que a palavra diz. Se a palavra diz que meu pecado foi lavado para sempre, isso é a palavra de Deus. Então, a palavra é certa, meu pecado foi lavado. Pessoal, não precisam crer, nossa, eu recebi o fogo do Espírito Santo, eu recebi a água do Espírito Santo. Não precisa crer nessas coisas. Crer em Jesus Cristo é crer nas palavras de Jesus. Depois que eu descobri essa verdade sobre a palavra de Jesus, por muitas vezes eu vi Jesus Cristo vivo atuando na minha vida. Aparentemente parece que eu vivo pelo meu próprio coração. Mas a partir do dia que eu criei em Jesus, nas palavras de Jesus, assim como Jesus Cristo disse para aquele cego de nascença, vai, lave-se no Siloé. E ele, ao aceitar aquelas palavras, foi guiado pela palavra de Jesus. Assim como quando Jesus Cristo encontrou com o enfermo há 38 anos, falou, levanta, toma o teu leito e anda. Por mais que ele não pudesse andar, ele seguindo a palavra, ele andou. Só nós crermos na palavra de Jesus é crer em Jesus. Por isso, pessoal, nós cremos que o pecado foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos as palavras de Jesus, que afirma que o nosso pecado foi lavado, estamos aceitando o coração de Jesus. E esse coração começa a atuar dentro de nós. Então o coração de Jesus nos dá força para superar o pecado, para poder viver uma vida resplandecente, uma vida abençoada. E sim, nós podemos errar, ter um deslize. Mas Jesus Cristo já nos deu a sua promessa para que nós não fiquemos presos às nossas obras, às nossas falhas.
Quando nós temos essa fé de que o sangue de Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados, unimos o nosso coração com Jesus e o Espírito Santo conduz a nossa vida. E assim podemos viver uma vida clara e uma vida abençoada. Eu, antes de receber a salvação em 1962, vivi uma vida muito nas trevas. Era uma época muito pobre, passei muita fome, por isso eu roubei muitas frutas, sabe, roubei comida. E todo dia, de manhã, eu pedia perdão pelos pecados. Só que lendo a Bíblia, na Bíblia, Deus já havia dito que, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Só existem duas alianças. Existem duas leis. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala: agora os que estão em Cristo Jesus já não há condenação, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vos livrou da lei do pecado e da morte. Só essa lei do pecado e da morte está representando a primeira aliança, que são as leis, os mandamentos. A lei, ela sempre vai resultar em morte para nós. Nós tínhamos que, pelo pecado da lei, pelo pecado da morte, encontrarmos com a destruição. Mas o que diz sobre a nova aliança que está em Jeremias 31? Na primeira aliança, se nós cumprirmos as obras de Deus, se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, somos abençoados. Se não, somos amaldiçoados. Pela lei, todos são amaldiçoados. Não há nenhuma pessoa na humanidade que pôde guardar os mandamentos de Deus. Mas na nova aliança não é assim. Na nova aliança é diferente. A lei em si é diferente. Pela fé, nós aceitamos a promessa de Deus que diz: pois perdoarei as suas iniquidades e os pecados jamais me lembrarei. E quando aceitamos isso pela fé, aceitamos o coração de Jesus que lavou os nossos pecados. Só Jesus Cristo foi morto na cruz porque assim ele lavaria os nossos pecados. Ou seja, ter lavado os pecados é o coração de Jesus. Quando aceitamos que nossos pecados foi lavado, estamos aceitando o coração de Jesus. Assim como o cego de nascença, ele foi conduzido para o tanque de Siloé, aceitando o coração de Jesus. Só nosso coração, que deveria ir para a destruição, para a morte, pelo coração de Jesus, nós temos a certeza da salvação dos pecados. Por isso a Bíblia fala: eu, porém, inscreverei na sua mente e no seu coração. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e já que ele, por esse ato, lavou todos os nossos pecados, quando aceitamos essas palavras no nosso coração, nós também repetimos: é verdade, pelo sangue de Jesus Cristo eu fui lavado. Amém. Eu sou justo. Amém. A Bíblia diz isso. Crer na Bíblia é crer na palavra de Deus. Por isso que nós podemos afirmar que somos justos e somos santos, porque recebemos a justiça de Jesus. Pessoal, até 1962, eu era pecador. Jesus Cristo, não é que ele não havia lavado os meus pecados. Sim, ele já havia lavado. Antes disso, já havia lavado o meu pecado, mas é que eu não sabia. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz não lavou somente o pecado de um ponto ou de uma época. No momento que eu percebi isso, eu aceitei o coração de Jesus que diz que os meus pecados haviam sido lavados para sempre. Não era o meu coração, era o coração de Jesus. A partir daquele dia, o coração de Jesus começou a guiar minha vida. E então, lendo a mesma Bíblia, a pessoa enxergava tudo diferente. Lia a Bíblia da mesma forma. Só que as pessoas hoje leem a mesma Bíblia, falam que são pecadores. A Bíblia fala: seu pecado foi lavado. Em Isaías capítulo 53, o que diz, pessoal? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia fala que Deus fez com que Jesus Cristo tomasse para si, caísse sobre ele os nossos pecados. Jesus Cristo morreu com esses pecados e remiu nossos pecados. Só quando eu falo que meus pecados foram lavados, não é o meu pensamento, isso é o coração de Jesus. Quando aceitamos o coração de Jesus, o coração de Jesus dentro de nós fez com que o enfermo há 38 anos andasse. O coração de Jesus fez com que aquele cego fosse se lavar em Siloé. O coração de Jesus entrou em nós e fez com que nós vivêssemos igual a Jesus. Por isso nós vemos. Em Romanos 4:25 fala que Jesus Cristo ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e quando ressuscitou, ele veio provar, tá vendo? Olha esse furo na minha mão, olha esse furo nas minhas costelas, olha essa cicatriz aqui na minha testa, tudo isso foi para lavar o seu pecado já foi lavado. Pessoal, as palavras de Jesus afirmam isso. Quando esse coração entra em nós, nós também cremos, é verdade, meu pecado já foi lavado pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus. Só que as pessoas, mesmo sabendo da morte de Jesus na cruz, ainda dizem ser pecadores. Então, eles afirmam que Jesus Cristo falhou na cruz. É um pensamento muito errado. Só deixemos nosso pensamento. E vamos crer na palavra de Deus, na palavra da Bíblia. São as palavras do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus Cristo passar a habitar no nosso coração e trabalhar na nossa vida, vocês terão paz, vocês terão santidade, e Deus irá permitir imensa bênção na vida de vocês. 1962. Naquele ano, pessoal, eu criei em Deus. Eu criei na cruz de Jesus. E o sangue da cruz lavou todos os meus pecados. E no momento que eu tive plena certeza disso, entrou o coração de Jesus dentro de mim e começou a guiar meu coração. É lógico, Satanás tenta enganar meu coração, tenta meu coração, existe o meu próprio pensamento. Mas desde que eu fui guiado, desde que eu comecei a ser guiado pelo coração de Jesus, minha vida mudou. Jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Eu tenho certeza dessa palavra. Jesus Cristo veio ao meu coração. Antes, quando vinha uma tentação, quando vinha uma provação de Satanás, eu era arrastado por essas coisas. Eu sempre perdia para Satanás, porque eu não tinha poder. Mas Jesus Cristo entrando no meu coração, guiando a minha vida. Deus fez muitos trabalhos por mim, né? E eu vejo isso. Quando eu estava doente, quando eu tive meu problema de úlcera estomacal, quando eu tive problemas cardíacos, em 1999, passei muitas dificuldades, quase morri, mas o Senhor me curou. Fora isso, eu vi muitas coisas que Jesus Cristo fez dentro de mim. E sempre que nós oramos, sabe, o Senhor atendeu a nossa oração. Eu fico muito agradecido por podermos fazer esse retiro. Pessoal, por mais que estejamos perante a mesma Bíblia, aquele que lê a Bíblia com um pensamento humano sempre vai enxergar ser pecador. Mas aquele que aceita o coração de Jesus passa a ter fé. Ah, Jesus Cristo remiu meus pecados e eu sou santo, eu sou justo, eu sou perfeito, eu já não tenho mais pecado. Só não importa como vocês pensaram até agora. Espero que a partir de agora vocês creiam na palavra de Deus. O Senhor disse, eu perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. São palavras que Deus disse a vocês. Espero que vocês creiam na palavra de Deus. Nós, como uma mulher adúltera, tínhamos que morrer apedrejado, não tínhamos que ir para a destruição.
Mas Jesus Cristo, sabe, escreveu na terra com o dedo, escreveu a nova aliança e julgou ela não pelas leis de Moisés, mas pela lei da graça. E pela lei da graça ela não tinha pecado. Se olharmos pelas leis de Moisés, somos pecadores. Mas pelo sangue de Jesus na cruz, nós somos santos e justos. Então aceitem no coração as palavras de Jesus, que diz que vocês são santos e justos. Aceitem a justiça e a santidade de Deus. Vivam uma vida abençoada, louvando a Deus. Vamos orar. Amado Santo Deus, nosso Pai, realmente nós te agradecemos. Pelo pecado deveríamos ser destruídos e amaldiçoados. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e Ele tomou para si todos os nossos pecados, recebeu o castigo que nós deveríamos receber. Isso quer dizer que Ele pagou tudo aquilo que nós deveríamos pagar. Agora não há nenhum pecado e nós somos santos pelo sangue de Jesus. De uma forma muito lamentável, Satanás engana as pessoas e faz as pessoas se lembrarem do que fizeram e afirmarem que são pecadores. Mas, Senhor, isso não é verdade. Sim, é verdade que pecamos, mas pelo sangue derramado de Jesus, Ele nos santificou e nos justificou. Senhor, hoje também permita-nos fé de que o Senhor Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. E agora já não somos mais pecadores, porque fomos santificados pelo sangue de Jesus. Que ninguém seja arrastado pelos seus próprios pensamentos, mas que a palavra de Deus possa guiá-los e que o Senhor possa abençoá-los para que possam ser utilizados pelo Teu Espírito. Senhor, o Teu Evangelho foi pregado por meio desse retiro. Esperamos que o pecado não prevaleça no coração das pessoas, mas sim que o Teu Evangelho possa cobrir e preencher o coração das pessoas. Senhor, agradecemos ao Senhor que está dando libertação e cura à irmã Munedin. Senhor, que o Senhor possa estar à frente de todos e que o Senhor possa resolver todos os nossos problemas. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Terminamos aqui o nosso retiro. Muito obrigado.